invito a los hermanos que abráis en el libro de Eclesiastés. Llegamos ao capítulo 5 deste livro. Espero que vosotros estéis desfrutando desse precioso livro que temos, Eclesiastés, que nos reta, misterioso muitas vezes, pero de muita bendição ao povo de Deus. Antes de começar com a leitura, já vou invitar a los niños que tenéis as hojas. Estou seguro que he visto a Ian em algum sítio. Está Ian ali, já está escrevendo muitas coisas, hein, Ian? Lo que vou pedir, bueno, los niños, cada uno tem seus hogares para viver, ¿no? E nesses hogares, muitas vezes há gente dentro. Invitamos gente a estar ali em nossas casas, a estar conosco, ¿vale? O pasaje que nós vamos a considerar hablará de la casa de Deus, do lugar de Deus. Assim que quero que vosotros utilicéis vuestra imaginação para dibujar la casa de Deus. Pero a diferença entre nossa casa, a casa de Deus, é que a casa de Deus cabe muita gente. É possível ter muita gente ali, ¿vale? Então, pensar nisso. A casa de Deus, a quantidade de gente que pode estar ali e o que a gente está fazendo dentro da casa de Deus, não? É isso que estaremos considerando no livro de Eclesiastés, no capítulo 5, esta manhã. Assim que déjame provar. Vale, perfeito. Agora sim, a partir de agora, William, cortamos toda a gravação. Empezamos de novo. Bueno, Eclesiastés 5, assim nos diz a palavra do Senhor, hermanos. Quando fueres a la casa de Deus, guarda tu pé, e acércate mais para ouvir que para oferecer o sacrifício de los necios, porque não sabem quem hacen mal. Não te des prisa com tu boca, ni tu coração se apressure a proferir palavra delante de Deus, porque Deus está no cielo e tu sobre la tierra. Portanto, sean poucas tus palavras. Porque de la mucha ocupação viene el sueño, e de la multitud de las palavras la voz del necio. Quando a Deus haces promessas, no tardes em cumpri-la, porque Ele não se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, e no que prometas e no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que foi ignorância. Porque harás que Deus se enoje a causa de tu voz e que destruya a obra de tus manos. Donde abundam os sueños, também abundam as vanidades e las muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Amém? Vamos orar, hermanos, pedir a bendição de nosso Senhor para esta predicação. Senhor Deus, te damos as graças por el livro de Eclesiastés. Te damos as graças por el mensaje que há aqui neste livro, Deus, mensaje inspirado por ti. E não temos dúvidas, Deus, que o Espírito Santo que inspirou o escritor de Eclesiastés a escrever essas palavras também hablará nossos corações nesta manhã e revelará tu vontade a nossas vidas, Deus. Assim que te pido, tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de cada um de meus irmãos que estão aqui hoje para ouvir a predicação. Tenha misericórdia de todos aqueles que depois oirão em las redes sociais. Tenha misericórdia de nós e hable com nós, Deus. Necessitamos de ti. Necessitamos que tu revele a nossos corações tu vontade para que assim alabemos a ti como é devido, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, bendiga cada um de meus irmãos que estão aqui, bendiga aqueles que seguem desfrutando de suas vacações e bendiga aqueles que estão passando por problemas, por lutas, por dificuldades, Deus, aqueles que estão recuperando-se de enfermidades e acidentes, Deus. Oramos e pedimos para que tu cuide de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, estamos aqui considerando o livro de Eclesiastés. E no último sermão hemos visto como mejores são dois que uno. Aproveitando um pouco então de lo que hemos ouído no último sermão, vamos aqui caminhando neste caminho junto com Eclesiastés, tentando entender e compreender o sentido desta vida. E
com isso fazendo muitos experimentos com respeito a todas as vanidades que há neste mundo. Tras todas as considerações que hemos visto no livro, como as riquezas são vanidades, como há vanidade em la muita sabedoria, como há vanidade em los placeres, em las alegrias e em todo o que há neste mundo. Tras todas essas considerações, ao chegar aos 7 primeiros versículos do capítulo 5, nós encontramos um giro peculiar em toda esta trama de Eclesiastés. É como se, delante de toda esta vanidade que há no mundo, Salomão, em um determinado momento, rompesse a capa, quitasse o velo que separa a realidade debaixo do céu de la realidade por encima do céu, levando a seus oyentes, a sua assembleia, ao ponto de contato que havia nestas duas realidades, nesses dois reinos, o reino por encima do céu e o reino por debaixo do céu. Para os israelitas, o que unia esses dois mundos, esses dois reinos, era a casa de Deus, o templo de Salomão, com todas suas adorações, cultos, sacrifícios, rituales, alabanças que havia ali. Sin embargo, como é característico desta vida llena de vanidades debaixo do céu, hasta mesmo en el momento mais sublime de adoração do pueblo de Deus, hasta ali pode llegar os tentáculos del monstro chamado vanidade, convertendo incluso o culto a Deus em algo vano, vazio de significado, sem sentido, e como veremos nesta exposição, imprudente e até mesmo perigoso. Dado a urgência deste tema, não nos surpreenderia que no capítulo 5 veamos os primeiros imperativos do livro de Eclesiastés, como suele utilizar muito nosso irmão Jordi. Aqui no capítulo 5, nós estaremos considerando que não há uma invitação ou orientação por parte de Salomão, sino que ordem a todo Israel que adore a Deus com reverência. Que a todo Israel vai ao culto, vai ao lugar de la adoração, tendo em conta quem é esse ser humano e quem é Deus. O versículo 1 apunta para este tema que estaremos considerando neste início do capítulo, onde já vemos o primeiro imperativo. O versículo 1 nos diz: quando fueres a la casa de Deus, guarda tu pé. O primeiro ponto, então, desse sermão é: tenha reverência em la adoração. A expressão guarda tu pé vem da ideia que nossos pés são considerados a parte mais baixa de nosso corpo. Têm contato direto com o suelo, têm contato direto com o polvo. E, seguramente, então, seria a parte menos limpia de nossos corpos, a mais humilde que há. Además, o guardar o pé também está relacionado com a necessidade de saber onde estamos pisando. Guardar o pé mientras se camina. Guardar o pé para não tropeçar, não esguinchar o tobilho, não pisar em um sítio inseguro. Se juntamos essas duas ideias, então, temos o conceito de que guardar o pé é cuidar de onde tu estás pisando, a la vez que significa ter humildade no sítio onde tu estás entrando. Guarda tu pé quando fueres à casa de Deus, é decir, tenha reverência quando fueres ao templo a prestar cultos a Deus. Há uma maneira correta de prestar cultos a Deus, há uma maneira mala de prestar culto a Deus. Quando fueres a la casa de Deus, pense em lo que tu estás haciendo. Pense no significado de estar em la presença del mismo Deus e atue com humildade, reverência e cuidado.
O templo era considerado a casa de Deus, era o lugar designado para a execução de todos os ritos de adoração divinamente estabelecidos, assegurando que o povo adorara de maneira correta a Deus. Esses rituais, como sabemos, incluíam ayunos, vestimentas específicas, fechas designadas, normas para os sacrifícios, quem poderia oferecê-los, como deveriam apresentar o sacrifício, que fazer com as sobras do sacrifício. Además, se definiam os distintos tipos de ofrendas, celebrações festivas, a complexidade e meticulosidade destas regras já señalavam à comunidade de Israel a importância de não tomar a la ligera o acto de adorar a Deus. Deus necessita estabelecer a maneira correta para a gente adorar, porque somos pecadores. Nós nos separamos de Deus. De la mesma forma que não podemos ligar, então, a juez, ao presidente, a monarca, de qualquer maneira, porque há uma diferença aqui de autoridade, muito mais grande é a diferença de autoridade entre Deus e nós outros. Não basta com boa vontade para cultuar a Deus. Há que fazê-lo da maneira correta, designada por Ele mesmo. Existem inúmeros exemplos nas Escrituras de indivíduos que tentaram rendir culto a Deus à sua maneira e cuja adoração foi rechazada. Em alguns casos, até perderam a vida por ele. Ao princípio da criação, Deus aceitou a ofrenda de Abel, mas não a de Caim, independente de las intenções do último. Levítico 10, Nadab e Abiú, já sabemos a história, ofereceram fogo estranho a Jeová, algo que Deus não lhes havia pedido, instruído, e foram consumidos por fogo. Uzá, em 2 Samuel 6, intenta sostener a arca do pacto quando bois que transportavam ela tropeçam. E apesar de suas intenções que pareciam buenas, ao tocar a arca sagrada, morreu al instante. Éxodo 32, ante a tardança de Moisés em descender del monte Sinaí, o povo de Israel decide fabricar becerro de ouro para adorar a Jeová a sua maneira. Como consequência, 3.000 homens mortos. Estes incidentes subrayam a seriedade com a que Deus considera a adoração e as severas consequências que acarreta no seguir suas instruções. Guarda tu pé quando fueres a la casa de Deus. A exortação de Eclesiastés indica que a gente iba ao templo de qualquer maneira, sem reverência nem cuidado. Muito provavelmente a gente iba ao templo com todos os tipos de intenções, exceto o desejo de adorar a Deus de maneira verdadeira, de maneira correta. E de que maneira os israelitas deveriam guardar o pé? Qual é a maneira correta de ir ao templo? Bueno, Salomão nos apresenta duas maneiras que eles deveriam guardar os pés ao entrar no templo, na casa de Deus. A primeira de elas, vemos na continuação do versículo 1, acércate mais para ouvir que para oferecer o sacrifício de los necios, porque não sabem que hacen mal. Acércate mais para ouvir que para hablar. Essa é a primeira maneira que nós vemos aqui. O texto sigue falando agora da disposição dessa gente, da atitude que deveria estar no coração de cada um. Al llegar a la casa de Deus, esté mais pendiente para ouvir que para oferecer sacrifícios de los necios. Nos dá a impressão de que ir-se ao templo deixou de ser algo importante e passou a ser algo religioso, algo que a gente estivesse ali oferecendo seus sacrifícios, suas orações, quizá tempo de comunhão com a gente, uma charla com alguém e se marchasse. Não havia a disposição no coração de dizer, estou yéndome a la casa de Deus, luego vou a oír a mi Senhor. É como ser invitado a la casa de alguém e não deixar que o anfitrião hable. Não estar interessado em lo que ele tem a dizer-te.
Necio era aquele que falava demasiado. Necio era aquele, segundo as palavras de Salomão, que não ia ao templo para ouvir ao Senhor, sino que para qualquer outra coisa. Com essas descrições, é quase impossível não acordar-se da parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18. Jesus conta a parábola de aqueles que confiavam em si mesmos como justos e menospreciavam uns aos outros. Não? Dois homens entram no templo, subem ao templo para orar, o fariseu e o publicano. Mientras que o publicano, desde lejos, nem alçava seus olhos ao cielo, com reverência, guardando seu pé ao entrar na casa de Deus, golpeava o peito e dizia: Deus se propício a mim, pecador. O fariseu estava ali, de pé, pavoneando-se, fazendo uma larga oração, vangloriando-se, dando graças a Deus, porque não era como os outros homens, ladrones, injustos, adúlteros, nem como o publicano que estava a seu lado, sino que ele oferecia sacrifícios, dízimos, ayunos. Nécio estava ali, mas para oferecer sacrifício de seus lábios, sua charlataneria não se preparava para ouvir ao Senhor. Assim eram os necios em los dias de Salomão, mais propensos a falar que para ouvir a Deus. Isso leva-nos a meditar um pouco com respeito a nossas vidas também. Por supuesto que a igreja não é a casa de Deus, no mesmo sentido que o templo era a casa de Deus. Pero de igual maneira, venimos aqui em comunidade para prestar culto ao mesmo Deus. E aqui estamos orando, cantando nossas alabanças, tendo comunhão uns com os outros, pero venimos à igreja com a intenção no coração de ouvir Deus falar. Venimos à igreja para apresentar nossas quejas, nossas petições a Deus, ou venimos aqui dispostos a ouvir sua voz? Qual é nossa atitude com respeito à predicação, por exemplo? Nos preparamos para este momento? Independentemente do predicador que toque, de suas qualidades, de suas capacidades em exponer a palavra, estamos pendentes com a reverência necessária, creyendo que quando o predicador está lendo a palavra, o mesmo Deus está falando a nossos corações. Quando alguém está exponendo as escrituras, crees que o mesmo Deus está utilizando a este homem para falar contigo? Para falar com seu povo? Eclesiastes chama de nécio aquele que não está pendente de ouvir a Deus, que não guarda seu pé para este momento, que não está atento à predicação, que se não está dormindo, está pensando em lo que hará depois do culto, que comerás, ou se Adão tem ombligo. Eclesiastes chama a esses de nécios. O versículo 2 nos diz: não te des prisa com tu boca, ni tu coração se apressure a proferir palavra delante de Deus, porque Deus está no cielo, tu sobre a terra, portanto, são poucas tus palavras. Además da disposição inicial de ir-se ao culto para ouvir a Deus, por outro lado, não te des prisa com tu boca, ni te apressures a proferir palavra delante de Deus. Deveríamos pensar antes de falar com Deus. A gente se alegava ao templo, começavam a falar, começavam a orar, começavam a cantar os salmos, a fazer votos, a fazer promessas. Não pensavam em lo que estavam fazendo, em lo que estavam orando, em lo que estavam cantando. Parece minhas orações quando estou em casa dormido. Sabe aquelas orações que hacemos antes de acostar-nos? Estamos ali tumbando-nos com a cabeça nos corrines, estamos dizendo: Senhor, te dou graças por esse dia, bendiga este alimento no nome do Senhor Jesus, amém? E mesclamos todas as coisas ali. Onde está a reverência deste momento? Não se apressure a proferir palavra delante de Deus. Pensa em lo que oras. Pensa em los hinos que cantas em la igreja.
cantas de verdade, com sinceridade? Cantas en el automático? Essa enseñança de Eclesiastés tem muita relação com o que Jesus ensina a seus discípulos em Mateus 6. Em Mateus 6, leemos nos versículos 7 a 9, e orando, no uséis vanas repetições como os gentiles, que pensam que por sua palabrería serão oídos. Não os hagáis, pois, semelhantes a eles, porque vuestro Padre sabe que coisas teneis necessidade antes que vosotros lhe pidais. Vosotros, pois, orareis assim: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. La consciência de que Deus está en el cielo e nosotros en la tierra deveria ser com que fossem poucas as palavras que nós outros, homens miseráveis, proferimos delante dele. Deus é muito superior a nós outros, muito superior a nós outros. É esperado uma reverência por parte de suas criaturas al hablar com seu Criador. Deus não está no mesmo nível que nós outros. Há um abismo infinito de separação entre ele e os homens, e reconhecendo isso, a gente deveria pensar antes de falar, não chegar hasta Deus de qualquer maneira, não entrar em la casa de Deus simplesmente desejando falar, pedir coisas, sino que não se apressurando a proferir palavra delante de aquele que é totalmente outro, como diria Calbart, totalmente santo. Deveríamos ser mais propensos para ouvir que para oferecer sacrifício de los necios e hablar demasiado. Porque Deus está no cielo e nós outros na terra, são poucas nossas palavras. Versículo 3 sigue. Porque de la mucha ocupação viene el sueño, e de la multitud de las palabras la voz del necio. Quanto mais a gente se ocupava de seus trabalhos, de suas vidas, menos a gente estava ocupada com as coisas que são realmente importantes na vida, como a maneira que deveriam adorar a Deus. La mucha ocupação, como nos diz o versículo, el mucho trabajar, hace com que a gente esteja cada vez mais insatisfeitas com as coisas simples desta vida, que estejam cada vez menos preocupadas em reconhecer a simplicidade de um comer, de um beber, de um trabalhar, a simplicidade da vida diária, como ela é dádiva de Deus, regalo de Deus, e a gente esteja mais preocupada com seus sonhos, com suas ilusões, com seus planos, com seus ideais. Quantas más ocupações, más sueños, más desejos, más alejados de la realidade estaremos. Quanta mais insatisfação com o que temos, quanto menos satisfação com o que podemos desfrutar no dia de hoje, mais verbalização de esta insatisfação, mais petições a Deus, mais votos a Deus, mais promessas a Deus, para que Deus realize nossos sonhos. Multitud de las palabras es la voz del necio que, pensando só em la concretização de seus sonhos, habla demasiado com Deus. Olvida-se que há que ter reverência delante de nosso Criador, que deveria estar ali mais pendente de ouvir que de falar. Esse era o primeiro problema de los necios, comprobados aqui por Salomão. La gente estava mais pendente de falar de que ouvir a Deus. A segunda maneira que vemos o texto de como a gente falhava em guardar os pés quando iam a la casa de Deus está nos versículos del 4 ao 7. Quando a Deus hace promessa, não tardes em cumpri-la, porque Ele não se complace em los insensatos, cumple lo que prometes. Melhor es que não prometas, e no que prometas e não cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante o que foi ignorância. Por que harás que Deus se enoje a causa de tu voz e que destruya a obra de tus manos? Donde abundam os sonhos, também abundam as vanidades e as muitas palavras. Então, o seguinte ponto desse sermão, então, cumple
lo que prometes. En el templo del Antiguo Testamento, los votos eram na prática habitual de la adoración. Los devotos hacían compromissos ante Deus, prometendo oferecer algum sacrifício específico se Deus atendia uma petição concreta. Esta prática era comum no culto. Nós vemos em Levítico 22, por exemplo, que havia, estipulava a diferença entre as ofrendas voluntárias e as ofrendas realizadas para cumprir um voto. Levítico 27 detalha tipos de pagos relacionados com o voto, fora ciclos de prata, sacrifícios, parte de um terreno. Temos exemplos de Jacob, Gênesis 28, que se comprometeu a dar o dízimo de tudo o que tuvieras se Deus lhe guardava e protegia no deserto. Ana, em 1 Samuel, enfrentando a infertilidade, prometeu dedicar seu filho a Deus se Deus lhe dava um descendente. Jonás, no capítulo 12 desse livro, como hemos considerado há muito já, se comprometeu a oferecer alabança e sacrifício se salvava tras sua estância no pez. Uma vez que se cumpria o requisito do voto, a pessoa tinha dever moral e religioso de honrá-lo. Sin embargo, como vemos na época de Salomão, muitas pessoas não honravam nem respeitavam suas promessas a Deus. Aunque hacían votos, al obtener lo que solicitavam, a menudo não realizavam os sacrifícios correspondientes nem entregavam lo prometido. Hacer uma promessa é sencillo, cumpri-la não tanto. Muitas vezes nos encontramos tentando negociar com Deus em nossas vidas, não? Quantas vezes hemos dito coisas, por exemplo, Deus, prometo não volver a cometer esse pecado. Sin embargo, rapidamente recaímos em los mesmos errores. Há quem pede algo a Deus, por exemplo, Deus, se me otorgas esse emprego que tanto necessito, darei dízimo todos os meses para la IBE. Pero uma vez que logran o emprego, alguns hasta deixam de assistir a la igreja por culpa do emprego. Quizás seria preferível não haver hecho promessas a Deus. E em seu lugar, nosso sim realmente fora sim e nosso não, não. Esta atitude era comum em los tempos de Salomão. Nós vemos no versículo 6 que ele nos adverte: não digas delante del ángel que foi ignorância. As pessoas se comprometiam ante el ángel del templo. Possivelmente está falando do encargado do templo, aquele que gestionava as ofrendas, ou é responsável por cobrar aqueles que tardavam em cumprir seus votos, e a gente prestava todo tipo de excusas, alegando desconhecimento, eu não sabia que ia passar isso com minha vida, ou impulsividade, eu hice sem saber, não sabia o que estava sendo quando eu hice esse voto, esta promessa. Por que harás que Deus se enoje a causa de tu voz e que destrua a obra de tus manos? Deus castiga as pessoas por não cumprir suas promessas. Las castigará por suas excusas endebles. Não devemos rugar com Deus, nem demorar-nos em cumprir o prometido. Se hacemos um compromisso ante Deus que está nos céus, devemos cumpri-lo pontualmente. De lo contrário, é melhor não haver prometido nada. Se juramos amor e lealdade a nossas parejas no dia da boda, e é um voto que hacemos, que sejamos fieles. Se firmamos um compromisso de membresia em uma igreja, com todo o que implica serviço e apoio mútuo, é essencial levar a cabo. Estamos prometendo delante de Deus que não tardemos em cumpri-lo. Versículo 7, donde abundam os sonhos, também abundam as vanidades e as muitas palavras. Nos é mencionado no início do sermão que as vanidades podem infiltrar-se incluso em nossa adoração. Donde abundam os sonhos, abundam as vanidades e as muitas palavras. Vimos no versículo 3 que de la mucha ocupação, del mucho trabajo, de la mucha faena vienen los sueños, los deseos, la desconexión com esta realidade.
Salomão vuelve al tema aqui, haciendo una reflexión sobre nuestros deseos y aspiraciones. Cuantas más ocupaciones tenemos, más sueños surgirán. Quanto mais sonhos e desejos, quanto mais anelamos coisas, mais nos encontramos atrapados nesse ciclo interminável de querer mais, desejar mais. Nos sumergimos em la búsqueda de las vanidades de la vida para encontrar satisfação para nossas almas, nossas vontades, nossos anhelos. Aunque a vanidade é um tema recorrente aqui no livro de Eclesiastés, um dos temas que está por encima da vanidade aqui no livro é compreender que, devido a esta vanidade, devemos encontrar contentamento e alegria nas coisas simples. Esses não são meros actos cotidianos, sino regalos de Deus, dádivas, bendições diárias de Jeová Jireh, Deus provedor para nossas vidas. Hemos leído em Mateus 6, por que não devemos utilizar vanas repetições ou palabreria quando oramos, quando estamos em la presença de Deus? Mateus 6 nos disse, porque vuestro Padre sabe de que coisas teneis necessidade, antes que vosotros lhe pidais. Al acercarmos a Deus, al acercar-nos a Deus, llenos de desejos, llenos de petições, demonstramos falta de fé. É como se lhe dijéramos que Ele não sabe quais são nossas necessidades de verdade, que nós outros lá sabemos, que necessito ajudá-lo a dar-me o que quero, recordando-lo de las vanidades que minha alma necessita, e que para isso eu tenho que pedir muito, hablar demasiado, usar vanas repetições, fazer votos, promessas, lo que seja. Em lugar de anelar constantemente mais, Salomão nos invita a apreciar o que já temos. E ao encontrar contentamento em las bendições simples de nossa vida, como estamos vendo ao longo dessas exposições, nos liberamos do desejo constante dessas vanidades mundanas. Esse contentamento nos aleja das orações e votos impulsivos, permitindo-nos acercar-nos a Deus com um coração sincero, agradecido. Donde abundam os sonhos, também abundam as vanidades, e os desejos por las vanidades, consequentemente, abundarão las muitas palavras. Finalmente, o versículo 7 termina com: mas tu teme a Deus. E o último ponto, temer a Deus. Ele teme a Deus aqui, no versículo 7, funciona como um enquadre para o que temos aqui nesta porção que estamos considerando. É por isso que tentei pôr todo o que está ali no meio, enquadrado entre o primeiro ponto e o último ponto. Quando é uma estrutura chamada de inclusio, quando repetimos uma frase, um conceito, e ao princípio e ao final da sessão, para ressaltar, enfatizar o que há ali no meio, mostrando que todo o contenido desta sessão está relacionado com a frase inicial e a final desta porção. Em outras palavras, funciona para delimitar os bordes do texto aqui, da interpretação do texto. O primeiro imperativo que vimos no livro, nesta porção, foi guarda tu pé. E a porção termina com esse imperativo que estamos vendo agora, teme a Deus. Ver esse enquadre no texto nos ajudará a entender o que significa temor a Deus. Porque os mesmos conceitos que se aplicaram a guarda tu pé, se aplicam também ao teme a Deus. A mesma ideia, pero dicho de outra maneira. O temor a Deus, e isso é importante, não deve ser entendido como um terror que paralisa, ou um medo que sobrecorre. Em la Bíblia, particularmente nos livros de sabedoria, como é o livro de Eclesiastés, este temor se apresenta como uma reverência profunda.
é uma consequência lógica de reconhecer a imensa diferença e distância que há entre Deus e a humanidade, o Criador e as criaturas. Salomão ilustra justo isso ao descer no versículo 12. Deus está em los cielos, tu sobre a terra. No capítulo 3 de Eclesiastes, nós consideramos como Salomão reflexiona sobre os tempos estabelecidos por Deus para cada propósito debaixo do céu. E através dessa reflexão, se põe em manifesto a magnitude, a complexidade da obra divina, uma obra que supera nossa capacidade de compreensão. Aunque Deus ha depositado no coração humano um sentido de eternidade, aún assim nossa perspectiva é limitada. Não podemos captar completamente seu desenho desde o princípio até o fim. Esta incompreensão da majestuosidade divina é precisamente o que nos leva a uma postura de reverência, temor. Não é um temor baseado em medo, sino que um reconhecimento de nossa pequenez ante a imensa grandeza de Deus, Rei de los Reis. Temor carga o mesmo sentido que vimos, guarda tu pé, é dizer, tema a Deus, tenha reverência e tenha humildade. Esse é o objetivo máximo do livro de Eclesiastes, não é verdade? Os acordais como termina o livro de Eclesiastes? O fim de todo o discurso oído é este: temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque esto es el todo del hombre. Todo o livro é um chamado a encontrar significado e propósito no temor e a reverência a nosso Criador, temendo-lo, reverenciando-lo, reconhecendo a diferença que há entre criatura e Criador, e com isso que alabemos sua glória, seu amor, sua misericórdia, sua profissão para nós outros. O temor ao Senhor é o que hará com que os homens, al entrarem na casa de Deus, acerquem-se com humildade, guardem seus pés, acerquem-se mais para ouvir que para falar, não se apressurem a proferir a palavra de Deus, que cumpram o que prometam, que reconozcam que Deus está no céu e nós outros em la terra. Hasta aqui o texto que temos em Eclesiastes. Vamos para algumas considerações finais e a ver como que podemos aplicar esse texto a nós outros. É evidente que muitos dos conceitos que temos aqui nesse capítulo podem parecer ajenos a nossa experiência moderna. Já não acudimos a um templo físico, não praticamos rituais ou sacrifícios, não hablamos ante ángeles e os votos não fazem parte da liturgia de nossos cultos. Sin embargo, estou convencido de que no núcleo deste passagem bíblico, no núcleo deste passagem existem princípios universais que seguem sendo relevantes, inclusive para nós outros crentes de hoje. Salomão exorta ao povo de Israel a actuar com reverência e guardar o pé al entrar em la casa de Deus. Em los días de Salomão, la casa de Deus era o templo, la morada terrenal de Deus. Era o lugar onde a presença divina se manifestava e aún assim aqueles que entravam nesta presença não eram consumidos por sua glória. Foi Deus quem entregou a Davi as instruções detalhadas para a construção de sua casa, de seu templo. E Salomão, o filho de Davi, quem levou a cabo esta edificação. Em sua misericórdia, Deus revelou a los homens como adorar-lhe de la maneira adequada, para que os homens não morressem. Estabelecendo os sacrifícios, as dietas, as fiestas, todas estas regras subrayam a vasta distância que há entre Deus, que está nos céus, e os homens aqui na terra. Pero como vemos em Hebreus 8, toda a ideia do templo, de los sacrifícios que havia ali, do sumo sacerdote, de las ofrendas, apontavam para algo mais allá de los dias de Salomão. Hebreus 8 nos diz, porque todo sumo sacerdote está constituído para apresentar ofrendas e sacrifícios,
Habiendo aún sacerdotes que presentam las ofrendas según la ley, final de texto, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El sumo sacerdote estava constituído para apresentar ofrendas, sacrifícios segundo a lei, los quais serviam de sombra, figura para coisas celestiales. Se o templo era a habitação de Deus, quando Jesucristo, o Hijo de Deus encarnado, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, vem desde o céu para habitar com os homens aqui nessa terra, as coisas começam a cambiar drasticamente. Em Juan 2, vendo que a gente não guardava o pé, consumado por el selo de la casa de Deus, tras echar fuera los cambistas, los judíos perguntavam a Jesus que señal ele podia mostrar para validar o que estava haciendo. E Jesus contesta a los judíos no versículo 19 de Juan 2. Respondió Jesús e les dijo, destruí esse templo e em 3 dias lo levantaré. Dijeron luego os judíos, em 46 anos foi edificado esse templo e tu em 3 dias lo levantarás? Mas ele hablaba del templo de su cuerpo. Portanto, quando ressuscitou de entre os mortos, sus discípulos se acordaram que havia dicho esto e creyeron la escritura e la palabra que Jesus havia dicho. Jesús se revela a si mismo como el templo. Mientras que el templo de Salomón representaba la presencia especial de Dios entre su pueblo, ahora esta manifestación especial de la presencia de Dios reside en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es el templo, Jesús es el sumo sacerdote que ofrecía los sacrificios, Jesús es el sacrificio que realmente expía os pecados. Todas as figuras e sombras das coisas celestiais hallam em cumprimento em Cristo. Em Cristo, uma vez mais, Deus tomou a iniciativa de revelar a los homens qual é a verdadeira adoração. A venida de Jesus cambia todo com respeito a los sacrifícios e ao lugar de la adoração. Hemos visto em uma leitura congregacional o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E traz uma breve charla com Jesus, a mulher, vendo que Jesus é um profeta, na figura de um profeta, lhe pergunta sobre qual é o lugar de la adoração. Se deveria ser o templo de Jerusalém, revelado por Deus aos judeus, onde deveriam adorar, ou se era o templo de los samaritanos, onde os samaritanos estavam nascendo suas adorações. E Jesus lhe contesta, Mujer, créeme que la hora viene quando ni neste monte ni em Jerusalém adorareis ao Padre. Vosotros adorais o que não sabeis. Nosotros adoramos o que sabemos, porque a salvação viene de los judíos. Mas la hora viene, e a hora es, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Padre em espírito e em verdade, porque também o Padre tales adoradores busca que lhe adorem. Deus é espírito, e os que adoram em espírito e em verdade é necessário que adorem. Ou seja, aunque os judeus estavam corretos em adorar a Deus no templo, porque a salvação vem dos judeus, Deus havia revelado a eles qual era a maneira correta de adorar, chegava a hora que os verdadeiros adoradores não teriam mais a necessidade de ir-se ao templo para oferecer sacrifícios, sino que, por Deus ser espírito, todos poderiam adorá-lo de qualquer sítio, em espírito e em verdade. Através de sua morte e ressurreição, Jesucristo, o templo, a presença de Deus encarnada, se converte em la expressão máxima de la adoração a Deus, personificando o templo perfeito, o sacrifício perfeito e o sacerdócio perfeito. Al arrepentirmos e crer em sua obra redentora, já não esperamos que Deus descenda em um edifício para estar com nós. Em cambio, Deus descende em nós.
o Espírito Santo mora em cada creyente. Menciona Pablo em 1 Coríntios 3:16 que somos o templo de Deus e su Espírito reside em nós. Esta relação transformada, mediada por Cristo, nos permite agora comunicar-nos com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, se através de orações, alabanças ou a leitura da palavra. Ao mesmo tempo, 1 de Pedro 2:5, nós outros somos descritos como pedras vivas e juntos formamos a casa espiritual de Deus. Cada vez que nos congregamos como creyentes, Jesus prometeu estar presente entre nós, como lo recalca Mateus 18:20, donde estão 2 ou 3 congregados em meu nome, ali estou eu em meio de eles. Somos o corpo de Cristo, membros uns de los outros, chamados a não deixar de congregar-nos, chamados a adorar a Deus por meio de Cristo em qualquer sítio geográfico, exortando-nos uns aos outros, ajudando-nos no crescimento espiritual uns dos outros, testificando ao mundo a unidade e o amor que há entre nós. A pesar do abismo infinito que existia entre Deus que está nos céus e nós outros que estamos sobre a terra, Jesucristo, o mediador, se erige como nosso puente, o único caminho hacia Deus Padre. Com sua venida cambiou radicalmente nossa relação com Deus, eliminando agora a necessidade de um espaço físico para adorar-lhe. Sin embargo, isso não alterou a essência e a natureza de Deus, o Padre. E assim em nossas orações privadas, ou em la congregação com outros creyentes, aún devemos aproximar-nos a Ele com profunda reverência. Deus sigue nos céus. Há que temer a Deus. Há que seguir tendo reverência a Deus. Em nossas orações não podemos negar de qualquer maneira. Jesus ensinou aos discípulos como orar corretamente. Quando venimos ao culto, também devemos guardar o pé. Venir listos para ouvir ao Senhor. Ser fieles em nossas palavras, em nossos votos. O escritor de Hebreus, no Novo Testamento, nos diz em capítulo 12 que devemos servir a Deus agradando-lhe com temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. A diferença agora, e essa é uma diferença muito importante, é que ensinando Jesus a seus discípulos como orar, ele empieza a oração dizendo: Padre nuestro que está en los cielos. Es decir, Deus sigue en los cielos, pero nos adoptou como sus hijos. Ahora Él es nuestro Padre. Hay que tener reverencia a nuestro Padre, pero no necesitamos temer ser consumidos por su gloria. Hebreus 10, 19 a 25 nos diz: Assim que, hermanos, teniendo libertad para entrar no lugar santíssimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo e vivo que Ele nos abriu através del velo, isto é, de sua carne, e teniendo um gran sacerdócio sobre a casa de Deus, acerquemo-nos com coração sincero, em plena certidumbre de fé, purificados os corações de mala consciência, lavados os corpos com água pura. Mantengamos firme, sem fluctuar, a profissão de nossa esperança, porque fiel é Ele que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como alguns têm por costume, senão exortando-nos, e tanto mais quando veis que aquele dia se acerca. Por meio de la sangre de Jesus, temos libertad para entrar no Santo de los Santos, esse sítio que era quase impossível entrar, por el caminho novo e vivo que Ele abriu através de sua carne. Acerquemo-nos
em plena certidumbre de fé. Incluso quando nossas orações carecem de la reverência adequada, o Espírito Santo, nosso Consolador, sigue intercedendo por nós. Quando nossa alabança não refleja a autêntica devoção que é devida a Deus, hallemos consuelo nas palavras de Hebreus 2:12, em las que Jesus proclama: em meio de la congregação te alabaré. Ele mesmo Cristo eleva alabanças a Deus por nós. Mesmo quando falhamos em cumprir nossas promessas, Deus em Cristo não falhou em nenhuma delas suas. Nosso Senhor e Salvador em la cruz aplacou o enojo de Deus a causa de nossa voz, de nossa falta de reverência, falta de temor, no incumprimento de nossas promessas, nossos votos. E agora Deus pode aceitar as obras de nossas manos, antes sucias, pero agora lavadas por la sangre del Cordeiro. Amém? Que guardemos nossos pés al entrar na casa de Deus, al entrar na presença de Deus, quer seja em nossas orações particulares, quer seja quando estamos em meio de la congregação. Que tenhamos a correta reverência, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, pero aún assim podemos estar seguros que estamos limpios, graças a sua sangre derramada por nós. Vamos orar, hermanos. Senhor Deus, te damos as graças por o texto que hemos considerado nesta manhã. Te damos as graças, Deus, porque sabemos que o Senhor está nos céus, nós outros aqui na terra, pero graças a Ti por la venida de nosso Senhor Jesucristo. Graças a Ti, Senhor, por Tu misericórdia, por Tu graça, por Tu amor, por Tu, uma vez mais, desejar revelar-se a nós outros a maneira como adorar a Ti corretamente. E agora nós podemos estar seguros, Deus, que em Cristo podemos adorar-Te como é devido, em qualquer lugar, em qualquer sítio. Perdona-nos, Deus, perdona-nos quando faltamos em reverência a Ti, perdona-nos quando não guardamos o pé para entrar em Tu presença. Perdona-nos, Deus, quando não damos o devido valor à Tu palavra, não venimos à igreja, não entramos em Tu presença com nossas orações, mais listos para ouvir a Ti que para falar e fazer nossas vanas petições, Deus. Ajuda-nos, Deus, a adorar-Te de verdade, crendo que agora nós outros podemos estar seguros que aún com temor podemos entrar em Tu presença, não ser consumidos por Tu glória, porque Jesus Cristo intercede por nós outros. Que estemos em Cristo, Deus, ajuda-nos a confiar em Ele, o único caminho que há entre Deus que está nos céus e nós outros aqui em la terra. Bendiga nossas vidas, Deus, e que esse sermão pode estar no coração de meus irmãos, em nome de Senhor Jesus. Amém.